São João Paulo II, rogai por nós. Olá, olá, querido ouvinte do podcast Campus Fidei, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Mourão e estou aqui hoje com o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez, Dani. Obrigado. E hoje trouxemos aqui, como você pode ver aí no episódio, no título do episódio, a gente trouxe a Jaque para conversar com a gente. Jaque, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Jaque, que é psicóloga, atua na clínica aí, né? Atendendo adultos de modo geral. E é católica, casada com o Martim, Isso. 2 filhas. É da Opus, né? Da obra. Isso. E pós-graduada em logoterapia. Vem falar um pouquinho pra gente hoje sobre saúde mental e fé, né? Um episódio que guiou um pouco a gente pra falar sobre isso, já que até a gente viu casos recentes assim, de suicídio de padres, e entre outros que a gente acaba escutando, né? E como essa parte é importante da gente também não negligenciar. A gente sabe que, óbvio, a fé tem um peso gigantesco, mas existe uma parte também que, vamos dizer assim, não é só fé, né? Existem outras ferramentas que a gente quer ter junto para que a gente até possa viver a nossa fé de um jeito melhor, né? Sim. Então, a gente fez um episódio sobre direção espiritual com o Padre Aderson, e aí esse episódio surgiu a ideia de lá, assim mesmo. Tá, a gente viu sobre direção, mas como que agora a gente coloca a terapia, como que a terapia pode ajudar também, né? Pra desmistificar um pouco, terapia não é só coisa de doido, né? Isso. Tem gente que acha que... Tem uns que falam, né? Tem gente que fala isso, né? Antes do episódio começar. E Dani, você é psicólogo também, né? Também sou clínico. Eu também fiz a especialização em TCC, terapia cognitivo-comportamental, o mesmo, né, da Jaque. Eu fiz voltado para criança e adolescência por causa do público que eu atendo, mas alguns adultos eu atendo também, porque basicamente nessa especialização para infantil a gente aprende o conteúdo para o adulto, só que aí depois a gente tem que abordar mais para criança. Então também as ferramentas a gente consegue ali. E o público maior assim, que eu atendo é mais voltado para o autismo. Mais vez ou outra também surgem algumas pessoas, adultos, enfim, né? Que seja ansiedade, depressão, que eu acho que tem sido um dos mais frequentes, pelo menos que chega para mim, né, Jaque? O seu público, Jaque, de modo geral, você atua há 6 anos, né? Que você falou aqui. O seu público, de modo geral, como é que é, assim, a faixa etária, mais então, homem, eu já mulher? passei por um pouco de todas as idades, assim, menos criança, né? Que na psicologia é bem diferenciado. Eu trabalho com criança e eu trabalho com adulto, idoso e tudo. Mas já atendi idoso, adulto, adolescente. Hoje eu tô mais voltada para adulto mesmo. E com certeza, ansiedade e depressão é o que mais aparece. Carro-chefe, né? Agora, o que tem acontecido tem um tempo é de praticamente todo o meu público ser católico. Né? Porque as pessoas já procuram um psicólogo assim, é católico, Sim. né? Acho que tem uma questão importante de saber que a individualidade da pessoa, né, vai ser respeitada ali naquele espaço, né? Que o profissional não vai ficar colocando minhoca na cabeça dela, Sim. né? Ou julgando ela. Então, ou às vezes até o próprio tema da fé aparece, né? Como uma demanda que afeta psicologicamente. Então, acho que hoje... Nossa, é um ou outro. Que não é católico. E vai tornar daqui a pouco. Exatamente, se Deus quiser. A Jaque, inclusive, costuma ser minha indicação. Lembra que a gente estava até conversando, né, sobre... tá precisando chamar a Jaque. Falei, perfeito, cara. Porque ela, assim, quando vem voltado para... Daniel, você conhece alguém, algum psicólogo ou psicóloga? Mulher, às vezes, também prefere outra mulher, né? Às vezes tem isso também. Mas que seja católico, assim, a Jaque, não sei valores, se atende o quê, mas... Pra mim é Jaque. E eu nunca fui atendido, assim. Conheço outras pessoas, né, que falam super bem, assim. Mas, não sei, às vezes, pensando até, de certa forma, numa comunhão espiritual, né? Por mais que a gente não tenha ainda... E a Jaque, eu acho que é a primeira vez que a gente senta pra conversar. Eu vi Jaque, assim, lá na pós, coisa muito pontual. Sim. Mas algo Sabia assim... que era católico, né? Algo me dá assim, eu tenho indicação pra dar? A Jaque. Porque, não sei. Tá, isso é muito bom. Eu falo que eu gosto de... Igual o judeu, que só faz esse negócio com o judeu. Eu acho que católico tem que ser assim também. Só faz negócio católico, sabe? Mas... Enfim, Jaque, seja bem-vinda. Obrigada. Pra gente começar aí. E assim, você até falou que às vezes a fé é um ponto na terapia, né? Assim, a depender da... Às vezes a pessoa tem um problema com isso mesmo, seja
na questão do próprio matrimônio, que você pega a parte moral que está totalmente dependente da fé da pessoa, né? Tem essa ligação. Então, qual seria a diferença, vamos dizer assim, básica, né, entre a direção espiritual e a terapia, né? O que cada um procura tratar? Existe uma interseção entre eles, sabe? Como que a gente começa a... Porque às vezes tem gente assim que tá pensando, pô, preciso muito de uma direção espiritual, preciso muito de uma direção espiritual. Aí chega a direção, não resolve nada, porque a pessoa precisa, na verdade, de uma terapia, né? Sim. E não de uma direção. Sim. Então, como que Perfeito. você acha, assim, pra guiar um pouco a gente que não sabe nada sobre esse tema? Primeiro eu acho que, assim, é muito importante que tanto o psicólogo saiba o que cabe a uma terapia, tenha muita clareza disso, né? O que cabe a uma terapia e o que cabe a uma direção espiritual. E o padre também, né? Eu vejo hoje, assim, acontece às vezes de alguns sacerdotes não saberem, né? Assim, até onde vai a atuação deles, digamos assim, aonde ele precisa de fato falar, olha, você precisa de um terapeuta e tudo, e às vezes fica ali insistindo, né? Então, acho que essa diferenciação é muito importante. Então, uma terapia, né? Quando que é necessário uma terapia? Quando a pessoa, ela tá passando por algum tipo de sofrimento, né? De qualquer ordem, e ela não está sabendo muito bem como lidar com aquilo e ela precisa de um recurso, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma pessoa para contar ou não tem um espaço de escuta, né? Eu gosto, assim, de uma metáfora que a TCC usa bastante, de que o psicólogo é aquela pessoa que não vai andar para a pessoa, né? Vai ser como se fosse uma muleta ali que vai ajudar ela a andar, né? Mas pensando que a pessoa uma hora vai conseguir ter força para andar sozinha. Então, essa é a ideia, né? Um profissional que vai ajudar ali, a pessoa não está bem, não tá com uma estrutura boa, então ela precisa de uma ajuda para começar a andar, mas depois a ideia é que ela ande sozinha, né? Então, a terapia, assim, quando vocês falam isso, então ela tem o intuito de acabar. Por exemplo, assim, a gente imagina que chega uma hora em que o paciente, você não precisa mais de terapia, agora vai. Sim. Né? Então, não é uma coisa assim para a vida inteira mesmo. Então, isso aí varia de acordo com a abordagem. Né? O que acontece? Na psicologia existem várias abordagens. Começamos polêmicas já, né? Não, tô brincando. É que ela vai variar assim, qual é a visão de mundo, qual que é a visão de homem, qual que é a visão antropológica do profissional, né? Então, assim, na faculdade a gente aprende um pouquinho de tudo. Né? Mas quando a gente se forma, a gente acaba indo para uma área que a gente se identifica e concorda mais, né? Sim. E aí tem que estudar de novo, fazer uma especialização e tudo. A psicanálise, por exemplo, ela tende a ser uma abordagem um pouco mais longa, né? Que não tem essa pretensão, assim, de ser breve, acabar logo, mais diretiva, né? E a TCC, ela já é né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem mais breve, mais objetiva, né? Que a ideia é, sim, que o paciente receba uma alta, né? Entendi. Mais focada no presente, não fica muito vasculhando ali o passado. Nada contra que né, siga isso. É mais uma questão de como o que eu acredito no processo terapêutico, né? Eu não acredito, por exemplo, que numa terapia ficar mexendo muito, muito no passado vai resolver toda a demanda da pessoa. Eu parto de um ponto de vista de que é o aqui e agora. Né? Pode ter questões do passado, mas como que a gente vai lidar com elas aqui e agora? Né? Então, na minha abordagem, né, do Daniel também, a ideia é que a pessoa tenha alta e o que seria a minha função? Ajudar a pessoa a ver as recaídas, né, a entender as recaídas dela e ensiná-la a prevenir essas recaídas e que ela tenha ganhos, porque às vezes falta, a pessoa não sabe, então ela precisa desenvolver habilidades no contexto da terapia e que ela tenha ganhos e saiba manter esses ganhos. Legal. Né? Uma vez que a gente vê que o paciente sabe prevenir recaídas, manter ganhos e a demanda inicial que ele trouxe está encaminhada ou até 100% encaminhada, a ideia é começar um processo de alta. Até porque, assim, receber alta não quer dizer que a pessoa nunca mais vai visitar um psicólogo de novo, né? Sim. É só uma questão de que, agora, né, se a gente pudesse fazer uma analogia assim, é como uma doença que você supera, mas a gente fala, você tem que fazer talvez aquele check-up uma vez por ano, Exato. por um tempo, para ver. E aí pode ser que esse paciente tenha que retornar, né, para coisas assim mais esporádicas. Tanto que na TCC, pelo menos, a gente começa a espaçar também. Então não é uma coisa do tipo, você já tá ok, vamos encerrar aqui. Não, aí você começa, sei lá, vamos começar, se é semanal, vamos começar de 15 em 15 dias, que acho que você já tá, né? Sim. Vamos caminhar um pouquinho, aí Desmame, beleza, né? Isso. Aí daqui a pouco, vamos começar mensal? Beleza, vamos começar mensal. Entendi, E aí você vai legal. acompanhando, porque às vezes também, se você tá ali toda semana,
às vezes a pessoa não tá tão bem assim. É porque a terapia semanal ela tem dado um sustento também. Aí quando você começa a espaçar, aí algumas coisas começam a serem retomadas. Porque a nossa ideia é essa, é que a pessoa, de certa forma, isso dentro da TCC, né? Seja o seu próprio terapeuta. Então, às vezes, até nesse espaçamento, a gente começa a ver algumas coisas que a gente precisa ajustar para que consiga. Aí você vai espaçando aos poucos, até que a pessoa tá bem, a pessoa mesmo, né? Ela começa a identificar. Agora, uma coisa que eu acho importante nisso que a Jaque tá falando, a gente falou um pouquinho de abordagem, né? É uma coisa que eu, quando converso sobre terapia com as pessoas, é uma coisa que eu acho muito importante a pessoa saber a terapia na qual ela tá querendo. Ou quem tá atendendo e, enfim, saber as demandas e tudo mais. Porque, assim como também, se eu começo a atender alguém que me apresenta algo específico, né? A gente tem uma meta, tem uma dificuldade específica, a gente conseguiu trabalhar ali, a pessoa venceu, tá tudo ok. Se ela começa a querer uma terapia voltada mais para autoconhecimento e outras coisas, eu identifico que já não é mais o... Tanto não é só a área de atuação. Entendeu? E aí eu preciso também falar assim, beleza, acho que aqui do que a gente tinha para trabalhar já foi. Talvez seja melhor. Só que é muito difícil. É difícil, pelo que eu converso com outras pessoas, é difícil um terapeuta que seja claro. E a TCC traz muito isso. De que, tem gente que não sabe aqui qual a gente faz fez. assim, assim, assado. Muitas pessoas vão falar assim, comecei terapia. Eu falei, legal, e aí? Qual que é a abordagem? Não sei. Aí eu fico... Não, pergunta. Você precisa conhecer onde você está, até para saber se, como a Jaque falou, se você se identifica ali e se vai ser útil para aquilo que você está trazendo. E se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale, né? Tu fica ali. E aí a gente sabe que, né? Não quero fazer críticas, mas já soltando palavras duras aqui. Tem a parte financeira também, que alguns profissionais podem se ater muito a isso, né? E nem vou considerar assim, que a pessoa é ruim, mas, às vezes está no momento que ela está com menos paciente. Então, por isso que o próprio paciente, nesse sentido, também... Igual com tudo que a gente vê, né? Você não... Porque é um fator, né? Que pode acabar influenciando, querendo ou não. Sim. Assim, eu não... E aí, eu tô falando dentro da TCC, né? Nem uma crítica às outras terapias, às outras abordagens. Sim, tô brincando. Porque talvez... Porque isso é um aspecto importante que na nossa formação de terapeuta cognitivo comportamental é pontuar. A gente tem que explicar sobre. Talvez nas outras abordagens, não. E aí, quando a pessoa busca aquele profissional, talvez o profissional já ache que ela saiba da abordagem, entendeu? Então, por isso que eu fico assim, acho que a pessoa que está buscando, eu acho que o terapeuta seria ideal ele pelo menos passar ali no inicial. É uma posição minha. Mas quem está procurando tem que ter também compreender que, assim, a tua dificuldade, o motivo, ou conversar um pouquinho sobre, sabe? Sim. Mas sabe que eu fico pensando assim, isso é mais uma falha do psicólogo. Porque, assim, os leigos não sabem, né, que existem várias abordagens. Sim. Então, o que o profissional precisa fazer? Começou uma terapia, olha, a minha abordagem é essa, é assim que eu entendo, né? O que você está me falando é assim que vai chegar para mim, né? O meu foco é no passado, né? Ou não, o meu foco é no aqui e agora. A TCC, ela inclusive é uma das abordagens mais indicadas pelos psiquiatras, né? Quando um psiquiatra vai encaminhar um paciente para terapia, ele em geral indica sessões de TCC. Por quê? Porque é uma terapia mais breve, né? Que vai talvez ali mais direto no ponto. Então, quando o paciente, ele precisa saber, né? O paciente precisa saber dessas coisas. É uma incisão mais aguda mesmo, né? Em algum ponto mais específico. E aí, de fato, você pode ter a outra, que é a psicanálise, né? Que fica mais no passado. Que fica mais... E aí pode ser até uma coisa mais perene, mas realmente são... Talvez até para momentos diferentes, né? Que a pessoa, por exemplo, não tem uma pretensão de, eu quero um dia... Tem gente que não tem, quer fazer terapia a vida inteira. Só pra tem gente que quer conversar assim, sobre as coisas do passado. Teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela se deu conta assim, Jaqueline, olha, eu acho que eu preciso de uma abordagem que seja focada no passado mesmo. Eu quero ficar falando da minha história, né? Porque eu já percebi que sempre que eu falo do meu passado, você me escuta e tudo, mas você retoma pro presente. E eu quero trabalhar o passado. E aí a gente viu que, olha, é uma questão de abordagem. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, né? Das pessoas entenderem que a psicologia, existem várias abordagens e a gente precisa tentar se encaixar, né? Procurar que se encaixe melhor com o meu perfil, com a minha demanda, com o que eu quero, né? Desculpa. Que eu acho que entra até nesse ponto de, assim, procurar um psicólogo católico, né? Isso. Então, assim, não quer dizer que... Cara, pode existir... Existem excelentes psicólogos que não são católicos, óbvio, né? Eu não vou ser louco aqui de falar isso. E pode até ser que algum
atenda bem, né? Mesmo não sendo católico. Mas, de modo geral, como esse é um ponto tão crucial... Isso. Bem, a minha visão é que, é importante você procurar algum católico, algum psicólogo católico, para que faça esse acompanhamento, porque a parte moral, ela vai ser muito colocada em jogo, né? Quando você entra nesses dilemas, de modo geral, são muitos dilemas morais. Com certeza. Né? Como sua vida tá, talvez como você imagina no futuro que esteja e causa ansiedade, ou como você vê o passado, causa depressão, enfim. Sim. Né? Tipo, já sabe. então, assim... E ter alguém para conseguir colocar os olhos no que importa, porque se você trata com alguém que só está preocupado com os próximos 60 anos e não com a eternidade, talvez isso mude o jeito em que vai ser abordado, né? Com certeza. Então, qual que é a sua experiência em como que você acha que... Como que a fé, de fato, influencia, assim, quando você pega pacientes que são católicos, pacientes que não são católicos, você tem mais dificuldade quando não é católico. Uhum. Você já teve que, por exemplo, indicar alguém para a direção? Você já teve que virar assim e falar, eu acho que você precisa de uma direção. Até o que você tinha perguntado, né? Uhum. Eu não terminei de responder. Então, eu acho que a fé, né, a espiritualidade, a religião, ela aparece como um grande recurso auxiliar da terapia, né? Então, assim, eu acho mais difícil atender quando o paciente não tem religião, né? E quando ele tem uma religião que é diferente da minha, aí eu tenho que fazer todo um movimento também de ir atrás, pesquisar para ver como que eu posso usar aquele recurso, né? Porque, de fato, ajuda muito. Só um parênteses básico, mas o Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele traz como um ponto fundamental da teoria dele que o ser humano, ele é um ser que é bio, né? A visão dele de homem é um ser humano que é bio, né? Tem uma dimensão biológica, psíquico, tem uma dimensão psíquica, social, né? De vivência social e espiritual. Então ele considera que o ser humano, ele tem uma dimensão espiritual e à medida que ele colocar essa dimensão espiritual em ação, digamos assim, ele vai se tornar mais humano. Né? E à medida que ele abafar essa dimensão, isso vai ser uma fonte de sofrimento. Né? Então, assim, eu até às vezes trago muito isso para os pacientes, porque pode dar uma sensação assim de que tá falando do espiritual porque é católica. Né? Mas não, a dimensão espiritual ela é uma dimensão do ser humano. A religiosidade entra dentro da dimensão espiritual. Mas a dimensão espiritual, a pessoa está inclusa, por exemplo, a liberdade, a responsabilidade, né? A capacidade da pessoa de atribuir um sentido para aquilo que ela está vivendo, né? Sim. Então, isso, à medida que a gente não coloca essa dimensão em ação, isso é uma fonte de sofrimento, né? Sim. Eu vejo que, assim, as pessoas, principalmente, né, hoje em dia, as pessoas elas estão tão apegadas numa vida muito materialista, né, no que tem, como se fosse só isso aqui, né? E isso vai trazendo um sofrimento automaticamente para ela. Por quê? Porque a gente tem na nossa essência uma sede de algo maior, né? Que para nós católicos a gente sabe que é uma sede de eternidade, né? Uma felicidade plena. Todos nós estamos buscando a felicidade, né? Isso aí é uma coisa que não tem como negar, né? Todos querem ser felizes. Mas uma pessoa que está muito apegada a uma vida material, terrena, ela vai procurar essa felicidade de um determinado jeito. E uma pessoa que tem uma visão sobrenatural, tem aí a fé, tem a religião, ela vai entender que o sobrenatural é um realismo que precisa entrar em jogo, né? Para eu conseguir essa felicidade. Para começar que assim, a pessoa que tem essa dimensão, ela entende que a felicidade plena nem se tem aqui. Isso faz toda a diferença. Porque eu vou ficar procurando ser feliz plenamente aqui e isso vai me frustrar. Porque não tem como ser feliz plenamente aqui, né? Ou, por exemplo, o sofrimento. Eu vou querer... É claro que o sofrimento a gente tem uma tendência natural de querer afastar. Mas se eu não tenho uma visão sobrenatural, eu vou querer afastar isso a qualquer custo. E a visão sobrenatural traz todo um sentido do sofrimento, né? Uma purificação que ele nos traz. Então, enfim, né? Retomando, a espiritualidade é um grande eixo, né, do tratamento. Ela vem aí como um recurso que ajuda mesmo. Eu vi, eu não lembro quem foi, mas acho que eu até vi foi alguma caixinha de Instagram. Deve ter sido o Ítalo, enfim, eu realmente não lembro assim, mas que falava assim, você realmente acha que eu preciso ter uma espiritualidade para me tornar um ser humano melhor e tal? E eu lembro muito dessa resposta, assim, que ele falava, olha, não é que você precisa, mas assim, é uma arma que quem não tem tá optando por não usar. Então, quando você deixa de usar isso, né?
no sentido de se tornar uma pessoa melhor, viver melhor, ser mais feliz, é uma arma que você tá deixando de lado. Tipo, é uma coisa que você escolhe, assim, você fala, ó, eu vou pra essa guerra aqui, eu não vou usar isso daqui, né? E é uma arma muito forte. Muito forte, né? assim, é até... Importante. A mais forte de todas, né? Exato. Inclusive. Então, depois que eu li esses stories, assim, eu realmente... Aí eu lembro, cara, que realmente faz sentido, né? Da gente começar a enxergar as coisas desse jeito. E até você falando isso, eu tento com os meus alunos, os que eu sei que são católicos, né? Colocar um pouco desse sentido também no que é possível, né? Então, quando às vezes, assim... graças a Deus, eu tenho muitos alunos católicos que sempre me procuram, é engraçado. Eles vêm em alguma palestra, assim, ou então falam... Professor, eu estava numa palestra e não sei quem do Campus Vida e deu uma palestra, você é de lá, né? E tava falando, não, sou... E aí vem conversar, né? Então, sobre vários motivos. E quando eu tenho um pouco mais de espaço, consigo conversar assim com esses alunos católicos, eu sempre falo, olha, existe uma dimensão maior no que você está fazendo. Eu sei que a grande maioria dos meus alunos estuda para medicina, né? E assim... já é uma coisa material que já te coloca numa situação de que você tem que melhorar, porque você não passa numa federal sem um esforço, assim, estratosférico mesmo, né? E eu sempre converso com eles, eu falo, cara, coloca um sentido espiritual nisso que você tá fazendo, sabe? Você vai ver que não é a medicina só porque é seu sonho de ser medicina, só porque, sei lá, vai dar muito dinheiro, mas... É um sentido que é o que você tem para fazer agora, sabe? Tipo, é isso que Deus está te chamando. Então, é óbvio que, né, nem se compara, mas nesse sentido da orientação ali para os alunos, é uma coisa que eu tento trazer, né? Esse nível espiritual para eles entenderem que o vestibular... Eu falo, cara, se você morrer amanhã, tipo, sua vida não valeu de nada, sabe? Tipo, o que você fez até hoje não foi nada importante, assim, não valeu de nada para sua vida espiritual, ficar estudando para vestibular. Não, pô, tem um sentido, existe um valor nisso, né? Sim. Eu vejo que, assim, das demandas que mais ajuda, né, essa dimensão espiritual, de fato, a ansiedade e a depressão, né, são duas demandas que ter ali o espiritual puxa a pessoa. Eu acho que, principalmente, assim, pela prática da vida de oração, né, pela consciência ali da filiação divina, né? Eu sou filho de Deus, então em Deus tá todo ali o meu passado. Deus é o Senhor da minha história, né? Tá o passado, o meu futuro, porque é isso que você comentou, exatamente. A depressão, a pessoa fica muito vinculada ao passado, né? O que aconteceu com ela. E muitas vezes ela entende que, olha, isso é a minha história, Deus permitiu, isso tem um sentido, né? E o futuro, preocupada com o que vai acontecer. Deus está cuidando de mim, né? E mesmo que eu passe por alguma coisa ruim, difícil, eu sei que, né, tudo ocorre para o bem, então isso vai ter um sentido, e aí eu descanso ali naquele abandono, né? Então, acho que assim, essas duas demandas, que são as que mais aparecem, né, na clínica. Você falou de morte, né? Eu pensei assim, é tão difícil trabalhar a morte. Os pacientes têm medo da morte. Sim. Um que não tem essa visão de que, assim, que acha que na morte acaba tudo. Como é que a gente trabalha isso? Não. Você não pode né? nem comentar, porque a própria mente humana não tá... Se você imagina que acaba tudo, é desespero. Você para pensar assim, ó, não existe nada. Depois você fala, cara, primeiro, tudo que eu tô fazendo não vale a pena, porque, assim, posterioridade e tal, beleza, amo meus filhos, mas se eu vou morrer, eles também vão morrer um dia. Eu não vou imaginar que vai ficar pra sempre tendo ser humano. Assim, ó, alguma hora vai acabar, pô, a minha sucessão, né? Sim. Então, assim, é realmente desesperador você pensar com essa cabeça, você tentar meditar a morte... sem esse significado, sem esse sentido de uma vida eterna, é desesperador. Não sei como é que essas pessoas vivem, assim, de verdade. Muito difícil. E é um tema que bate, né? Todos nós vamos passar pela... Outro tema, vocação, né? Aqui não digo nem vocação no sentido religioso mesmo. Tô dizendo vocação assim, o que a pessoa deve ser. Todos nós também nos perguntamos, o que eu devo ser, onde que eu quero chegar, né? E muitas vezes é nesse momento que essa pergunta entra uma questão de uma vocação também no sentido espiritual. Né? E aí pode ser importante uma direção, né? Numa terapia, por exemplo, sei lá, um rapaz que esteja em dúvida se a vocação dele é para o matrimônio ou para o sacerdócio, né? Sim. O que uma terapia pode ajudar? É ele trabalhar toda uma dimensão afetiva, porque essa dimensão afetiva vai bater quando ele for padre, né? Ele fez uma escolha ali de não se casar, mas ele tem ali um instinto, né? Que ele vai ter que renunciar àquilo ali, né? Então, uma terapia pode ajudar a trabalhar essa afetividade, pode ajudar a trabalhar se não é uma fuga. Já teve muita gente que a vocação religiosa aparecia como uma fuga.
ou porque não teve um exemplo de um casamento bom dos pais, né? Ou porque, sei lá, não teve teve uma vivência traumática de um abuso, alguma coisa assim, né? Então a gente precisa... Porque imagina, se ele vai ser padre e vai por uma fuga, aquilo ali vai bater lá na frente. Com certeza. Né? Então, é preciso trabalhar tudo isso numa terapia, né? Mas, por exemplo, eu não posso ali... E aí que entra o que uma direção espiritual ajudaria. Uma indicação de uma leitura mais própria, né? As dúvidas de moral, de vida de oração, né? Do próprio... até nesse caso de padre, o diretor espiritual poderia ser como um exemplo ali, né? Dizer como que é a vida de um sacerdote. Eu não sei, né? 100%. Então, entraria como isso também. E há questões de escrúpulos. E há uma questão do... talvez até de pecados propriamente ditos, né? Que o padre vai ter acesso, que é até inapropriado. Imagina um homem, eu vou lá fazer terapia e começo a falar de alguns pecados, assim, que seriam inapropriados. Eu falar para uma mulher, né? Mesmo sendo na terapia, assim, pode escandalizar. É uma coisa que a gente imagina que o padre, ele tem até uma graça de estado dele que para não se escandalizar por coisas desse tipo, né? Isso. Ele tem mais peso de influência para falar, procure um sacramento da confissão. Com certeza. Né? Então, existe uma diferenciação. O ideal seria que a pessoa fizesse uma terapia, né? Que aí o psicólogo cuida dessa da parte que lhe cabe e tivesse também uma direção espiritual, né? Sim. Comigo, o que acontece? Quando eu vejo que está trazendo alguma questão de direção, eu enfatizo. Eu até dou ali algum direcionamento pela formação que eu tenho, mas eu indico, olha, isso aqui você leva para o seu diretor. Até porque, assim, não é proibido que leigos orientem outros leigos, né? Isso é até bom, uma coisa boa. Mas, realmente, chega uma hora que fica inviável, né? Que você trava ali que, tem que ser um padre mesmo, até porque existe uma graça específica para isso. Então, vai lá, que vai ajudar muito. Na minha direção, eu já tive, você falando agora, eu tive um momento, assim, que o padre não chegou a me encaminhar, não, pra terapia, mas foi quase. Depois ele falou. Mas que a gente teve que... como o padre tinha um certo conhecimento disso, né? Porque eu acho que também o padre, como atende muita gente, a depender da vocação dele, né? Então, tem padres que se interessam por isso, vão fazer cursos, né? Sobre... É óbvio que não substitui uma formação toda e uma vida só como psicólogo, mas ele consegue entrar um pouquinho, igual assim, você consegue entrar uma parte da direção, ele consegue pegar um pouquinho, né? Sim. E ele comentou comigo, assim, que a gente teve que ir um pouco no meu passado para encontrar algumas coisas, assim, e trazer pra luz, sabe? E foi muito bom. E aí ele até disse assim, talvez seja o caso de você pensar no terapia. Eu fui principalmente quando eu comecei a direção com ele antes de casar, então ele viu muito o processo, assim, né? Perfeito. E depois, quando a Monique perdeu o bebê, foi um baque mesmo, assim, pra mim. Psicológico, né? Então, tiveram coisas que não eram só de dimensão espiritual. Tinha coisa ali que eram, né, uma parte psicológica mesmo, de, Monique perdeu o bebê, né? Toda uma situação ali, ela teve um aborto retido, então foi em casa. Então, assim, tudo aquilo ali me impactou muito, né? E a gente teve que entrar um pouquinho por esses caminhos para ajudar, né? Então, como essas coisas se auxiliam mesmo, né? E aí, às vezes, alguém que tá escutando a gente, tipo, acha que a direção tá meio travada. Ou até o contrário, tipo, a terapia tá meio travada. Cara, talvez seja o caso, primeiro, de tu procurar um terapeuta católico, né? E também de procurar uma direção. Um bom diretor, um bom diretor também, porque se for ruim. Mas para as coisas, ver se as coisas andam mesmo, né? E você falando aí, Rodrigo, só um outro ponto que eu acho que é importante, e eu lembrei. Às vezes acontece também do católico achar que ele tá imune. Por ser católico, sabe? Eu já vi isso também. A pessoa ficar... ter algum sintoma ali de ansiedade e depressão e se culpar muito. Tipo assim, não, mas como? Eu faço direção espiritual, eu tenho uma vida sacramental, né? Eu sei que eu sou filho de Deus e por que eu tô tendo isso, né? E aí é importante falar, né, como profissional, que depressão e ansiedade acometem qualquer pessoa, em qualquer idade. Inclusive, existe um tipo de depressão que é uma depressão biológica, a depressão endógena. Né? Uma pessoa pode ficar deprimida por uma falta de vitamina, né? Por uma falta de hormônio, por alguma questão bem específica, né? E aí imagina, ela tá ali se culpando, por que eu tô com isso, por que eu tô com isso, né? Eu quero dizer,
não é possível também tratar essas coisas só do ponto de vista espiritual, né? Aí a pessoa pode até pensar, não preciso de psicólogo, vou procurar um diretor, né? E às vezes ela precisa de um psicólogo, sim. Psicólogo, né? sim. E talvez precise até de um psiquiatra, né? Se for uma depressão desse tipo endógena, terapia nenhuma ajuda. Porque tem que entrar com medicamento, Tem que entrar né? com medicamento, né? Sim. E aí a terapia talvez vai ajudar né, nas habilidades ali de socialização, trabalhar um pouco o sono e tudo, mas muitas vezes a gente precisa desse tripé, né? De um Entendi. médico, um apoio espiritual e um apoio mais psicológico, né? Mas é importante, porque as pessoas, elas colocam um pouco de estigma, eu vejo, sabe, os católicos, Sim. numa terapia, como se assim, eu não preciso. Até porque, assim, hoje, bem, falando da minha área, entra um pouco na minha área, mas é um pouco, eu acho, o que acontece com o TDAH, que, por exemplo, eu como professor, cara, se eu pegar todos os meus alunos que têm TDAH, eles realmente tiverem TDAH, eu tenho mais aluno com TDAH do que aluno que não tem, entendeu? Sim. Então, eu acho que talvez a ansiedade e depressão também entraram um pouco nesse rol de... como é que eu posso dizer? De um número exacerbado, assim, diagnosticarem mais do que realmente não sei como é que seria isso, e os tratamentos serem errados por algum motivo, e aí foi causando um pouco desse estigma mesmo, né, de tipo, isso daí, cara, é coisa que hoje é a galera do mundo porque falta Deus, o clássico, né? Sim. E não, né? Você tem esses pontos aí, você falou, tem a própria parte hormonal mesmo, né? Você começa a dormir pouco, vai virando uma bola de neve ali, tu não consegue pensar nas coisas direito e quando você vê, você entrou nisso. E aí vem esse sentimento de culpa que você tá falando, que eu até acredito que é aquele que você olha assim e fala, cara, eu lembrei muito agora não sei se vocês viram um vídeo da ex-esposa do Kaká falando do casamento deles. Não. Cara, ela fala... É muito estranho. Ela fala assim, não, por que a gente separou? Não tinha motivo. Ele era um marido excelente, era tudo excelente, eu só não me sentia feliz. E ela fala assim, tipo, cara, era tudo excelente, o Kaká era excelente. Quando eu falei que queria separar, ele veio atrás de mim, falou pra gente rezar, não sei o que, e eu não queria. E aí, às vezes, essa pessoa, tipo assim, talvez tenha passado por um processo desse, assim, de uma patologia mesmo. Sim. E não tenha percebido nessa de, tipo, como a gente tem a Deus, e aí os casamentos católicos, né? Como a gente tem Deus sustenta, de fato, mas a gente não pode não ser grato a Deus, né? Então, como é que uma depressão pós-parto, você falando agora, eu lembro muito que a Monique fala assim, né? Como é que eu posso me sentir desse jeito com meu filho, Perfeito. Sendo que o filho é um dom de Deus, sabe? E o pai também, às vezes, naquela situação ali que o puerpério muda muito a vida, né, do casal. Como é que eu posso estar triste, infeliz com isso, sendo que esse filho é um dom de Deus, né? Sim. E aí você vai precisar de coisas além vamos dizer, só do espiritual, vai precisar do espiritual também, mas para conseguir superar coisas desse tipo, né? Sim. Desafios desse tamanho. Até porque, assim, terapia também não é... O terapeuta não é um amigo, né? Que você chega lá para trocar uma ideia, né? Assim, a gente estuda justamente para conseguir identificar pontos ali que são importantes e a gente trabalhar em cima daqueles pontos, sejam com técnicos, né? Então, a TCC mesmo, ela tem 2 pilares, tanto resolução de problemas e só resolução de problemas em alguns casos já traz uma melhora, uma qualidade de vida para as pessoas, e tem também a reestruturação cognitiva, que é identificar mesmo pensamentos, as crenças, a gente poderia assim ressignificar de certa forma, assim, né? Ou de certa forma modificá-los. Então, só que existem pontos, por exemplo, se a gente for trabalhar em direção espiritual, talvez o padre fale assim, não, isso aí você tem que melhorar e tudo, mas como melhorar? Entendeu? Às vezes ele não tem isso. Como? Tipo, lê esse livro. Aí você lê o livro e... Tá, mas... Eu já passei por um momento também que assim, era difícil. A adolescência também, às vezes, é muito mais intensa, as coisas assim. E aí um dia eu escutei, assim, eu falei assim, não, mas tem que entender que vocês têm que esquecer. Aí eu fiquei, que eu tenho que esquecer, eu já sei. Assim, me ajuda aí, né? O que eu posso fazer pra esquecer? Porque que eu tenho que esquecer, eu já sei. É aquele assim, poxa, tô tão triste hoje. Fica feliz. Obrigado. Agora então, melhorou meu dia. Você identifica, mas não só identifica. Você também pensa em como fazer diferente, em estratégias que você pode utilizar para aquilo, que talvez, dentro da direção espiritual, o padre não consiga. Sim. Né? Só que uma coisa importante também, eu estava até escutando novamente o episódio, né, que foi da direção espiritual, e um ponto importante também, que
não necessariamente um padre, assim, pela sua formação, tem toda uma preparação, mas não quer dizer também que ele seja um bom diretor espiritual, né? Eu achei interessante perceber isso, assim, o estudo para que você possa... Atenda pessoas. Isso, porque também não é só simplesmente... Igual a gente já, às vezes escuta, eu vou lá no fulano porque ele é um psicólogo autodidata. Aí tu fica... assim, como é que é, né? Conversa no espelho. Sim, pode ser. Talvez auxilie, assim, para alguns casos, eu realmente acredito que você consiga, pela sua experiência, por livros que você leu, talvez você consiga direcionar bem. Mas isso também não vai servir para todos os casos. Às vezes serviu para um colega seu que conversou com o padre conseguiu, às vezes, fazer um bom direcionamento naquele momento para aquela pessoa específica. Sim. E que não envolvia algum tipo de transtorno. Assim como a gente tem falado de ansiedade, mas a ansiedade em si é ok. A emoção faz parte, todo mundo tem. É natural. Assim, e é importante. Assim, se não fosse ansiedade, o teu colega, o teu aluno não ia estudar para a prova. Sim. Entendeu? Então a ansiedade ela faz bem. A questão é que a gente traz para os transtornos, né? Tem uma frequência e tem uma intensidade. Sim. Aí tá desajustado, não tá em equilíbrio. Aí, poxa... É um momento pra gente pensar. Ô Dani, só tô falando isso, porque o que eu vejo no Instagram, pelo Instagram eu tenho TDAH, sou ansioso, depressivo. O que tu falar aí eu já achei. Assim, 7, sei lá, características da pessoa ansiosa. Aí, não sei, eu falo, pô, isso daí é um pai com 2 crianças preocupado com a vida, pô. Então eu tenho todas as doenças que você imaginar. Você tem que olhar pra isso. Na TCC também tem... Eu acho que a gente passa pelas áreas, né, Jaque? E eu acho isso muito interessante. Então você vai lá conversar com pessoas sobre como tá a área familiar, a área conjugal. E aí, às vezes, assim, tudo bem, sei lá, igual adolescente. O adolescente ele não é casado, mas a área conjugal dos pais interferem também. Sim. E é um ponto diferente de só familiar. Então, a gente tem a área social... Então, às vezes, a gente tem diversas dificuldades no convívio social que tem muito mais a ver comigo do que com o outro. E eu é que tô ali, né? Que o outro é assim, o outro é assado. A gente tem a área acadêmica ou profissional também. Então, a gente tem lazer, tem a saúde, que é um ponto que a Jaque comentou de sono, por exemplo. Sono é um termômetro muito bom para a gente identificar como é que tá a tua saúde, inclusive mental. Então, assim, não dorme bem, tudo. E aí, às vezes, a gente vai ser preciso uma nutricionista, vai ser preciso um educador físico, sabe? Assim, são várias coisas Atividade que... física, e aí eu não tem posso muito receitar impacto. uma dieta pra pessoa que tá aqui. Eu não posso passar meu treino pra pessoa que tá aqui, entendeu? É um pouco disso, assim, a gente conseguir identificar. Eu acho que precisa de... a humildade no sentido de reconhecer, de fato, até onde vai a tua área de atuação. Sim. E não. E Entender que o outro vai poder exercer de forma não só melhor, como assertiva, o que eu não sei, cara. E tá tudo bem eu não saber. Eu acho que assim, talvez na direção espiritual, é porque tem uma das áreas que é espiritual, Sim, né? sim. E espiritualidade. E o diretor espiritual, digamos assim, essa é a área dele, né? né? E o psicólogo, digamos assim, ele pode ter uma atuação um pouco mais ampla, Aham. né? Mas é isso, um diretor espiritual, ele precisa ter uma formação, sabe? Eu já atendi seminarista, padre, e parece que não se investe muito nisso, sabe? Na formação dos padres, na formação humana. Isso prejudica muito eles, né? Então, procurar um bom diretor, com certeza. E assim como o psicólogo ter também uma boa formação. Porque, por exemplo, uma pessoa que leve para uma terapia uma demanda de casamento, né? O encaminhamento que um psicólogo que tem uma noção de que esse casamento é para ser para sempre, né? É diferente de um psicólogo que acha que aquilo pode acabar. Porque ele vai tratar, vamos dizer assim, pensando, vamos ver aqui se é pra continuar ou não, né? Exato. Então, já o ponto de partida já Exato. é diferente Ou do já que você... não. Tá fazendo mal? É. Então, o que tem de vantagem você Pronto, continuar essa vai nisso ser a aí? resolução do Entendeu? problema. Porque às Separa. vezes você identifica só como um problema, por exemplo, né? Entendi. Não, mas tá te causando tão mal assim. Sim, Só- não é melhor já... Porque não tem essa dimensão, né, da sacralidade, tudo. Então é como se fosse qualquer outra coisa. Tá fazendo mal? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer em relação a isso. Que, por exemplo, eu como psicóloga católica vou falar com um paciente que seja, né, católico, fica para sempre, e com o que não é católico, né, faço o que não, já aconteceu comigo também. O paciente que não é católico e tem essa dimensão, né, essa visão de que o casamento é uma coisa para acabar,
entra aí todo o nosso trabalho de explicar por que não é para acabar. A gente não acha que não é para acabar só porque a gente, né, é a doutrina da igreja. Né? Peraí, quais são as coisas perenes na sua vida, né, que permanecem? Qual a importância disso, né? Se você vê, se no casamento você vai terminar na primeira dificuldade, como vão ser as suas outras relações? Né? Isso, entende? Então, assim, tô falando tudo isso para dizer a importância que tem do psicólogo ter essa formação mais ampla e do diretor também. Sim. Né? Porque senão a gente pode ter uma visão muito reducionista, muito simples da coisa, né? Sei lá, um TDAH pode ser uma preguiça. Nossa. Né? E aí entra toda a minha visão de trabalhar uma virtude de fortaleza. A psicologia tem uma área da psicologia que é a psicologia tomista. Na verdade, a psicologia tomista, digamos assim, é anterior, né? A psicologia São Tomás de Aquino. Também é uma área que eu estou me formando e ela trabalha toda a questão das virtudes. Né? Então, o quanto que a prática das virtudes, de bons hábitos, não pode fazer toda a diferença ali num transtorno. Sim. Né? Num vício. E para a pessoa se formar, ter mais virtudes, o podcast ajuda muito ela. Então, se você quer que nós continuemos com mais episódios de podcast, trazendo outras pessoas, considere se tornar um colaborador do Campus Fidei, né, Jaque? Para ter mais formações desse tipo. A gente procura sempre trazer qualidade muito alta, como vocês podem ver aqui. E, bem, tudo isso só acontece porque existem colaboradores sustentando a obra, né? Nós temos os membros do Campus Fidei, mas várias outras pessoas também acreditam né, que aqui é um lugar onde elas consigam uma boa formação. Então, lá na Aurelo, hoje nós temos episódios exclusivos, são 2 episódios abertos que você tem... Pega em todos os agregadores, né? Spotify, YouTube, tudo que você quiser, Deezer, acaba saindo. Mas nós temos 2 episódios por mês que só sai na Aurelo. E aí você vai pensar, pô, vai ser muito caro para colaborar, né? R$9. R$9 você não compra nem... Pô, eu fui comprar um pastel ontem com o Tomás, para nós dois não deu R$9, né? Então, assim, você consegue dar uma ajuda aí. E aí você pode indicar temas, né, que você quer escutar, que a gente dá um jeito, tá certo? Então, considere-se que tornar um colaborador da Rede Missão por meio do podcast pra gente trazer conteúdo de mais qualidade ainda, né? Mas, voltando, fazer o jabá, né, pra continuar aí mas tá certo, podcast. É um meio de formação de vocês, né? E, bem, nessa parte toda, não sei se iam falando, a gente falou bastante, eu acho, sobre... Já começou a ficar mais claro, é óbvio que a pessoa vai ter que ir pra terapia, vai ter que ir pra direção pra entender. De fato, os padres... Eu já tive a experiência de um padre que era muito bom, né? Eu amava, assim, na missa com ele, a humilha dele. E eu fui fazer uma direção com ele. E foi a primeira direção da minha vida. E eu saí assim, eu falei, cara, não é isso, sabe? Não gostei, não. E que ele, você via que ele... E outras pessoas também relataram mesmo, né? Que ele não tinha esse... Não tinha essa tato, né? Digamos assim. Essa vocação específica para a direção, né? Então, assim, procurar bons diretores também vai ajudar. E diretores que hoje, né, já tenham essa noção dessa multidisciplinariedade, né? De indicar para outros profissionais, né, que podem ajudar. Já tem vários grupos. Eu acredito que, assim, tem grupo de psicólogo católico que você consegue até mais indicação, né? Às vezes a agenda da Jaque você quer atender. Você atende online, Jaque? Atendo. Atende aí, Hoje também. eu tô atendendo só online por causa do bebê. Então, excelente. Igual a Monique também. É uma mão na roda isso, né? Sim. Então, assim, você aí mesmo em qualquer parte do Brasil, se quiser um atendimento... Ainda tem horário? Tem. Tá? Então tá bom. Pode procurar a Jaque e aí, né, entender aí como é que funciona. Mas, na esteira disso, qual que seria a principal diferença da terapia, eu nem sei como é que é o nome, acho que é consulta, mas do psicólogo pro psiquiatra, que isso também é uma coisa que, pra mim, eu nunca entendi, assim. Vocês... Pode ir lá, já. Fica à vontade. Então, o psiquiatra, ele é um médico, né? Então, ele tem... Inclusive, é o psiquiatra que dá o diagnóstico. O psicólogo, ele não pode falar assim, você tem isso, né? Ah, é? Ele pode fazer isso em parceria com o psiquiatra. Mas quem dá o diagnóstico e passa ali a medicação... é o psiquiatra, né? Ele consegue ter essa visão mais, assim, da parte biológica mesmo. E fisiológica da pessoa, né? E aí também é importante a gente estudar um pouco da psiquiatria, né? Dos transtornos, pra gente entender em que momento deve encaminhar, né? Onde acaba a minha atuação, até onde eu consigo ir.
Mas tem até muita pesquisa que mostra que os tratamentos mais eficazes são os tratamentos conjuntos, Sim, né? Do com psiquiatra certeza. com o psicólogo, justamente. Porque aí cada um pega, Então, digamos assim, a sua parte. quando tem assim, esse diagnóstico de ansiedade, depressão, TDAH, que você falou, sempre há um psiquiatra que dá esse... Assim, é claro que eu como psicóloga eu posso, né, ver Orientar. ali os sintomas, né, Aham. e dizer, olha, você tá com uma depressão, você tá Aham. com uma ansiedade, né, mas, por exemplo, assim, se a pessoa precisa de levar isso no trabalho dela, entende? Muitas vezes tem precisa que- ali de um entendi. relatório psicológico junto com um psiquiátrico, né? Entendi. E se ela precisar de medicação, tem que ser o psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele vai olhar mais para essa parte biológica, né? Ele é um profissional que, assim, numa consulta com ele não vai ficar ali trabalhando áreas da vida. Entendi, sim. Entende? Sim. Ele vai mais direto no ponto, mais Aham. pontual, vai pedir um exame para ver como é que Aham. estão as vitaminas, hormônios e tudo, né? Entendi. E no Perfeito. o psicólogo é um trabalho um pouco mais, né, mais longo, né? Aham. Que dura mais um tempo. Não, O psiquiatra, a certinho. pessoa vai lá a cada 2 meses, né? Para conversar, ver como é que tá, pegar uma receita, né? Atualizar. Mas a raiz, isso é importante. Eu acho assim, a raiz do problema vai ser trabalhada numa terapia. Oi, Jaque, e quando você vai escolher um psicólogo, assim, por exemplo, o Daniel aqui é um amigo, os padrinhos de casamento e tudo mais. Qual você acha que existe uma... Você também, né, Dani? Pode dar a sua opinião, mas você acha que existe uma restrição, uma proximidade para você escolher um psicólogo? Porque o Dani até falou que, ó, não é seu amigo. E de fato, assim, você vai pro psicólogo, você quer escutar o que você precisa, não é? E às vezes um amigo, ainda mais no Brasil, a gente sabe que tem muito isso de, pô, vou dar uma amenizada aqui, né? Tem gente que não tem muito isso, né, Dani? Mas tem gente... Tem gente que é como a gente. tem gente que é como a gente, que fala e aguenta escutar. Mas, de modo geral, assim, você tem muito amenidades, né? E o psicólogo, pô, não pode ter isso. Tem que chegar lá e falar, olha, esse daí que você tá falando tá viajando, pô, Perfeito. pelo amor de Deus. Então, você acha que existe essa restrição, tem que tomar um cuidado? Você pode ter um psicólogo que também é seu amigo? Sabe que até isso aí varia de acordo com a abordagem? É? Os psicanalistas jamais, né, atenderiam Sim. alguém conhecido. Eu lembro até uma vez numa aula que o professor falou assim, que ele fez um combinado que se ele se encontrasse com o paciente no ambiente fora da terapia, não era para eles se falarem. Ele era psicanalista, né? Era uma aula de psicanálise. Na TCC é muito tranquilo isso aí, assim, não tem nenhuma restrição, né, colocada ali na teoria, na prática. Eu acho que cabe muito ao profissional, né, pensar, considerar se ele acha que em algum momento a relação dele com a pessoa vai atrapalhar no tratamento. Já aconteceu isso comigo, assim, já aconteceu de amigos, pessoas da família pedirem, e eu percebi assim, olha, eu acho que... Você vai entrar em um ponto que você não vai querer me falar o que eu preciso escutar. Talvez a pessoa não vai querer falar, ou talvez eu fique sem graça de falar porque eu tenho receio de que vai virar a nossa relação. Sim. Então prefiro não atender, entendi. né? Porque é pra ser bom pra aquela pessoa, né? Em todos os sentidos. Então, mas se você de repente vê que, olha, não, pelo contrário, né? Vai ser bom porque a pessoa me conhecendo, ela vai conseguir se abrir mais, ela tem uma dificuldade de falar, de criar vínculo e não vai atrapalhar no tratamento. Sem problemas. Poderia... Tem que avaliar, né? Caso a caso. Bem... Mas, enquanto profissional, sempre olha assim, o bem da pessoa. Né? Eu não fico presa assim, o que eu vou achar? Não importa muito o que eu vou achar. Vai ser bom pra ela? Isso vai atrapalhar ela, né? Porque tem que ser pro bem. Bom, ela tá procurando um serviço, né? Tá procurando um serviço, tá pagando por isso. Ela tem que ser atendida ali na demanda dela. Certo. Sim. Claro. De fato, tem que avaliar, igual eu falei, né? Tem gente que realmente vai... É muito sentido se escutar alguma coisa, vai... não vai gostar muito, né? Sim. E você tem que estar disponível. Pô, tu vai pro psicólogo, tu tem que estar preparado pra tomar uma patada, né? Porque Isso. assim, se não for pra isso, tu vai pro psicólogo pra quê, pô? Se for pra isso, vai, sei lá, vai pro Instagram, que vai todos... Posta uma foto que vai todo mundo te elogiar, né? Acho que esse a gente tá lá pra isso mesmo, né? Já que... Assim, você falou agora que você está fazendo uma formação de psicologia tomista, né? Como que... qual que é a relação, assim... Quais campos talvez existam a interseção? Como que a igreja vê essa parte da terapia? Existe alguma coisa que ela... Nesse sentido, assim, São Tomás de Aquino, mas tem outras abordagens também que são... Eita, passando o avião aí agora...
Existem abordagens que talvez a igreja fale mais. Não sei se tem alguma coisa específica para psicólogos que a igreja já falou, vocês conhecem, assim. Perfeito. Porque é como entra muito nessa parte da pessoa humana, né? É algo assim, está diretamente relacionado ao trabalho da igreja, né? Não é a igreja, né? A gente faz a formação de todo homem, do homem todo, né? Você não abandona uma parte. Então, tem algo nesse sentido, assim, de uma recomendação para os psicólogos? Tem uma carta de São João Paulo II, inclusive, que ele indica a logoterapia como uma abordagem para tratamento de saúde mental. O que é a logoterapia, assim? O que faz? Então, ela é uma abordagem que ela foi fundada, né, pelo Viktor Frankl, foi um psiquiatra judeu que sobreviveu ao campo de concentração. Tem um livrinho dele muito bom, que ele conta uma biografia, a experiência dele Em Busca de Sentido, vale muito a pena ler. E a abordagem, né, a logoterapia, ela tem uma visão de homem que é a mesma da nossa visão, né? A antropologia da logoterapia é fundamentada numa antropologia cristã. Exato. Né? Que é o quê? De que o homem é esse ser que tem uma dimensão espiritual, né? De que existe uma realidade sobrenatural, né? Não só a realidade aqui terrena, humana, mas existe uma realidade sobrenatural. Que o sofrimento tem um sentido. Até lembrei que tem uma palestra do Viktor Frankl que ele fala assim, que ele coloca o desespero numa equação. Ele diz que o desespero é o sofrimento sem sentido. Desespero é igual a sofrimento menos sentido, né? Então quer dizer, essa ideia de que, a mesma ideia cristã, né? De que o sofrimento, né? Que Cristo deixou esse exemplo, né? Na cruz, de que não é só a cruz, né? Aquilo ali tem um sentido. Depois da cruz tem a ressurreição, né? Então, quer dizer, o sofrimento, se ele tem um sentido, ele pode fazer o ser humano crescer, amadurecer, né? Se santificar aí na nossa linguagem. Então, assim, eles coincidem, né? As duas visões. Por isso que é a mais indicada, né? Porque é como se, assim, se você quiser tratar alguma questão sua, procure essa visão que é a visão correta do ser humano que vai dar certo. Tem acho que é num livro do Freud, que ele diz que uma psicanálise bem feita, você já viu essa, Daniel? Levaria o ser humano ao suicídio. Uma terapia bem feita levaria o ser humano ao suicídio. Por quê? Porque uma terapia bem feita para o Freud é uma terapia que não tem sentido, não tem uma esperança no final, né? Ela só fica ali mergulhada no passado. É aquilo, acho, um pouco da filosofia de você ir procurando respostas e você vai chegar no fim último de que nada vale a pena. Exatamente. Tipo, nada faz sentido. Percebe como isso é problemático? Sim, com certeza. Né? Se eu entendo que uma terapia tem como fim isso, como é que eu vou pra onde eu vou conduzir o paciente? Pô, vou dar uma leigo total aqui, né? Assim, desculpa, eu nunca me interessei muito por pesquisar coisa de psicologia, né? Fui fazer matemática. Mas a psicanálise, ela é criada por Freud? Como é que é? Assim, isso. Ele que criou, mas depois dele vieram, né, os sucessores dele. Só gente boa. E que fizeram algumas mudanças, né? Então, existem outras visões, digamos assim, da psicanálise. Mas a tradicional mesmo, clássica, foi o Freud. Entendi. E a TCC Chama-se Beck. É o Aaron Beck. o fundador. Entendi. Da TCC. Da logoterapia é o Viktor Frankl. Hoje são as duas principais, a TCC... a TCC hoje, ela é... Depende do quê? Mais conhecidas, que você diz? Mais conhecidas, assim, que mais utilizadas em... A TCC, eu acho que assim, a psicanálise, ela é como se fosse uma coisa mais clássica, né? Essa semana mesmo eu atendi um pai, aí ele entrou, aí ele falou assim, uai, achei que ia ter um divã aqui pra sentar. Essa é a psicanálise? Isso é uma coisa mais sonhos, clássica. Assim. É isso, é uma visão mais assim. A TCC, ela tem crescido muito, porque Beck, ele tinha também... Não, se bem que... Ele é mais recente, né? Ele tinha uma preocupação no sentido de trazer uma certa comprovação científica ao tratamento. Então, pesquisas cresceram muito nesse sentido. E aí, médico e tudo mais, a gente quer, em muitos casos, a gente quer ver o resultado mesmo, né? Sim. E como tem crescido essas comprovações científicas, aí já... de certa forma, eleva um pouco essa abordagem, né? Então, tem sido... Acho que tem aumentado muito também, né? O pessoal tem conhecido. Mas o Viktor Frankl, por exemplo, ele já foi contemporâneo do Freud. Também. Ah, é? Aham. E a logoterapia, por exemplo, ela entra junto com a... Porque vocês falaram assim, é importante saber o método, o que você... Quando o psicólogo for te explicar e tal. Mas a logoterapia, tipo, ela é um complemento para TCC ou é um outro método também?
Essa sua pergunta é legal, porque assim, quando eu fiz primeiro a formação em TCC, né? Só, desculpa, só pra gente... Porque minha cabeça é muito quadrada, né? Fiz matemática. Então, quando você faz a graduação, você aprende vários métodos, ou assim, mais de um método. E aí, depois você fez uma pós em TCC. Eu fiz em TCC e depois aí fiz em logoterapia também. Então são duas pós diferentes, né? Tá, então, beleza. A graduação é como se, assim, você vai lá, conhece um pouquinho mundo de que tudo. você pode, né, explorar dentro da psicologia. E aí depois você vai vendo aquilo que você mais se identifica para você, de fato, se especializar. Sim, se aprofundar, né? Isso se você também tiver uma boa graduação, que não foi o meu caso. Eu, por exemplo, se eu pegasse qualquer caso só com a minha graduação, eu não saberia o que fazer. Com certeza. A pós-graduação é que, de fato, isso aqui é um caso de depressão, transtorno de ansiedade, enfim. Então, você identifica isso, você trabalha isso e aquilo, tal. Entendi. Bom, não sei, Sou também, vezes... Jaque? Sim, mas uma coisa interessante. Pô, Olha, eu não tenho experiência boa com o departamento de psicologia da UNB. Tá? Assim, eu já fui chamado de coisas que... Os canceladores da internet não sabem os termos que já utilizaram pra mim, né? Mas, enfim. Não, olha, infelizmente a formação da psicologia hoje, ela tem deixado a desejar nesse sentido, né? A gente não sai da faculdade. Eu acho que, assim, fica muito ali na faculdade falando tanta ideologia, né? Tanta teoria que na parte prática deixa muito a desejar, mas quando a gente sai de lá e a gente entra no mercado de trabalho, a gente precisa da parte prática, né? Eu não tive tanta matéria de TCC. Por que eu fui para TCC quando eu me formei? Porque eu sabia que era uma abordagem que ia me dar bastante instrumento, técnica, sabe? E que tinha eficácia. Eu pensei assim, bom, eu tô saindo da faculdade crua, eu não sei direito como atuar, eu preciso de técnica, vou para TCC, né? Mas eu já, desde a faculdade, eu gostava mais, era de logoterapia. Entendi. A logoterapia, ela também tem técnicas, mas ela ajuda mais, assim, com a base teórica, filosófica, antropológica, sabe? Sim. Que também é científica, né? Então, assim, eu tinha ali uma base filosófica, antropológica da religião, mas que eu não podia me amparar tanto na minha prática, né? Então, eu fiz ali a TCC para ter mais técnica, mas, por exemplo, a TCC nem fala de sentido, né? Então, eu vejo que a logoterapia e a TCC, elas, no fundo, se complementam. Entendi. Parece que a TCC tem muita técnica e pouca base filosófica, e a logoterapia tem muita base filosófica e tem técnicas, mas não são tantas assim. Né? Então, eu acabo que uso bastante as duas, né? Eu não, porque, de fato, quando eu recebo um paciente, mesmo que ele tenha ali uma coisa muito concreta, né? Sei lá, um TDAH, né? Ele, em algum momento, vai trazer alguma sede de sentido. Com certeza. E que a TCC não fala absolutamente nada sobre isso, né? E aí a logoterapia entra. A TCC tem técnica, tipo assim, TDAH. Aí tem técnica pra isso? Tem. Caraca, meu. Ela é uma abordagem que ela tem muitos protocolos, né? Então, protocolo para fobia, para pânico, para TDAH, para transtorno bipolar. E claro, né? Você tem que adequar isso ao paciente. Pode ser que funcione mais, funcione menos. Mas aí, ela é bem prática, bem técnica. E aí, nessa parte que você falou, até... Mas entra uma parte de você perceber... Porque às vezes vem um diagnóstico. E aí você perceber que você falava da questão das virtudes, né? E aí aqueles livrinhos do Rafael Lano, o que ajuda aquilo ali. Mas de você perceber que, cara, não é bem um TDAH, ou até pode ser, mas ele está sendo muito intensificado por esse processo de, tipo, eu sou assim, é assim mesmo, né? É aquela pessoa que usa... O famoso hoje é usar o temperamento pra tudo, né? É tipo assim, nossa, eu sou assim porque eu sou muito colérico, pelo amor de Deus, né? Pô, quando tu vê uma criança de 7 anos, beleza, tu espera isso, mas um adulto, pô, tu já passou da idade disso, né? E... Pô, esqueci. Tá. E aí, nesse sentido, pelo que eu entendi, a TCC, ela se atém muito ao que é, de fato. E aí, o restante da formação, seja na logoterapia ou sua formação cristã toda, ajuda na hora da terapia nisso, né? De, cara, não é só o TDAH aqui, tem muita coisa que você tá fazendo e aí, assim, que pode ajudar muito esse estudo das virtudes, né? Sendo utilizado com os pacientes, né, Jaque? Porque as virtudes, se a gente for pensar, o caminho das virtudes leva à santidade, certo? Junto com a graça. Então, é o que também vai levar a uma saúde mental. Sim. Né? A uma felicidade, uma forma de saber lidar com o sofrimento. Então, uma pessoa que quer melhorar, que quer, né, vencer ali algum problema que está passando, é uma prática de virtudes
Vai ajudar muito. Na verdade, assim, São Tomás de Aquino foi um grande psicólogo, né? Então, por isso eu falo, foi antes da psicologia, né? Não é nem assim, a gente não pode nem falar muito psicologia tomista, porque parece até que a psicologia pegou isso e criou. Não, na verdade, São Tomás de Aquino que trouxe tudo isso, né? Toda a formação das virtudes, e é como se, assim, a psicologia, entendendo que isso ajuda o ser humano, né, pega um pouco. Mas, por exemplo, se for falar psicologia tomista numa faculdade, uma UNB da vida, né, vai ser fuzilado. Então, não é uma coisa, você perguntou aí, não é uma coisa muito institucionalizada. Entende esse termo da psicologia tomista? Mas é no sentido do psicólogo estudar a antropologia e a filosofia de São Tomás de Aquino, né, para poder ajudar melhor os seus pacientes. Com certeza. A pessoa às vezes chega no consultório, eu tô sofrendo de procrastinação, né? E é uma palavra bonitinha, muitas vezes, para preguiça. Sim. Né? Então, eu tendo essa visão, né? Pô, esse daí pelo Instagram eu sou, com certeza. Eu tenho essa doença aí também, porque... Mas é que tá, acho que mais importante do que... E aí tem muita gente que para nesse aspecto, assim, até na terapia, né? De identifica, mas o que fazer com isso? E aí não vai. Entendi. Entende? Então, assim, beleza. Eu tenho pessoas... Já atendi pessoas que eram muito claras, assim. Pessoas que identificou aquilo, mas que não... Assim, até a gente conversava sobre, elaborava algumas coisas daquilo que a pessoa poderia fazer. Ela mesmo já sabia, mas no final das contas, ela não... não sei, talvez força de vontade, não sei. Mas ela não colocava em prática aquilo, entendeu? E aí a gente pega muito por uma questão também de virtudes, né? Sim. Não trazer nesse sentido de virtude, porque meu público também nem é tanto católico. Então, alguns termos... É engraçado, assim, acho que a Jaque, às vezes, ela talvez tenha um pouco mais de liberdade em alguns aspectos, assim, né? Em alguns momentos eu tenho que ficar pensando o que eu seria mais adequado ou não, né? Falar... mas é curioso, porque eu também... E as pessoas que, enfim, têm uma boa vida de fé e tudo mais, mas também estão passando por momentos difíceis. É muito complexo a saúde mental, assim, apesar de abordagens, né, e tudo, apesar de ter uma vivência de fé e tudo mais, mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. A gente... E eu lembro, assim, é um aspecto que mexe, assim. Às vezes a gente até passa por familiares de pessoas próximas, ou até pessoas próximas, muito próximas, né? Que passam por algumas situações que a gente identifica ali. É difícil, assim, mas acho que a grande... Uma coisa que eu gosto da TCC, um dos pontos é trazer essa esperança mesmo, assim, de caramba, isso deve ser muito difícil que você está passando. Mas existem pessoas que já passaram por isso e que hoje estão bem. E eu consigo te ajudar nesse aspecto. Talvez ali, não eu, mas existem pessoas capacitadas para isso. Porque, por exemplo, quando eu terminei a graduação, eu olhava alguns casos e eu falava, cara, eu não sei como é que assim, você pode passar por isso e como é que vai ser. É diferente quando você se prepara, estuda, enfim, tem uma base para você olhar e falar assim, caramba, deve ser muito difícil. Mas é possível. Vocês já tiveram crise de ansiedade, por exemplo? Cara, eu acho que não. Já teve? Já. Cara, é um negócio... Sintomas. É horrível. Horrível. Palpitação, taquicardia, Eu já tive um Cara, momento na minha vida... Eu já tive um momento na minha vida que foi porque... Foi num período que meu pai estava hospitalizado por causa do infarto que ele teve. Depois veio a morrer. E foi, nossa, eu lembro que foi muito claro. Foi numa missa 31 de dezembro, a missa na Maria Imaculada, tava cheio. E aí, na missa, tava aparentemente tranquilo, apesar de toda a situação, né? Achando eu que estava tranquilo, e de repente eu comecei a sentir... Falei, caramba, acho que eu também vou ter um infarto e tudo mais. E eu já, psicólogo, católico, e aí naquele momento... E era muito difícil, porque você sente físico, cara, o teu coração começa a acelerar, você começa a sentir falta de ar, você sente o mal-estar físico, cara. E aí você precisa trabalhar mentalmente que aquilo ali vai passar, você começa a respirar. E olha que naquela época eu nem tinha ferramentas da TCC, mas é muito complicado. Então é difícil você também só chegar para a pessoa e falar assim, não, mas acho que você tem que melhorar a sua relação com Deus. Poxa, é doído, amplo, sabe? Né? Ninguém tá sentindo isso porque quer, cara. Então, tocar o sofrimento também do outro, assim, ter... Sabe, até como a passagem do bom samaritano mesmo, assim. Não é uma coisa de simplesmente, se virei, depois passa. Eu acho que
É diferente, assim, né? Talvez, mesmo pra gente, assim, né? Gente como a gente, Rodrigo, que não é... que talvez não tenha uma empatia como os outros, né? Não, pô, hoje... Porque eu tô trabalhando minha empatia, você não tem... Tá muito, né? Então, enfim, eu acho muito delicado, assim. E aí, você que tá escutando mesmo, é possível, cara. Pensando assim no podcast, pensa assim, poxa, o que a gente vai falar? Qual que... né? Enfim, né? Até botei música assim, não, vou botar umas músicas aqui, né? Deixar Deus conduzir aqui. Mas uma coisa que eu falo muito assim, eu não sei a situação que quem tá escutando tá passando, mas é possível, cara. Tem gente que pode ajudar, de verdade. Ainda porque às vezes a gente até se cobra, né? Poxa, mas eu sou católico, eu acredito em Deus, eu sinto isso e aquilo. Como é que eu posso estar vivenciando isso e aquilo? Mas é possível melhorar, assim. Tem pessoas que podem te ajudar nisso. E talvez seja, de fato, um momento em que Deus, de fato, está permitindo você tocar um pouco mais nas tuas fraquezas, para quem sabe até depois também poder ajudar outros ou acolher melhor outros que passam, talvez não por isso, mas por outros tipos de sofrimento, assim. Então é possível. Você falou de psicoterapia, de direção espiritual. Tem um ponto em comum que é a pessoa, né? A gente tem uma questão mais de bem-estar, né, geral. Eu até fui ler uma definição da Organização Mundial da Saúde, uma coisa de bem-estar completo, que eu fiquei meio assim, acho muito assim, um bem-estar. O que seria um bem-estar completo? Porque as dificuldades da vida estão aí. Então, assim, eu vou ficar triste, eu vou ficar mais ansioso em alguns momentos, eu vou ficar às vezes mais irritado e tudo mais, e aí eu acho que eu consigo trabalhar isso para que seja de forma equilibrada, que eu vivencie isso. Agora, eu achei curioso esse completo, né? Bem-estar completo, não sei, né? Talvez difícil. E a direção espiritual também envolve a questão humana, o homem, né, nesse aspecto, mas por um lado mais espiritual mesmo, assim. A gente mais por uma questão psíquica, no sentido ali, aí bem TCC, né, Jaque? Pensamentos, emoções, os nossos comportamentos, como esses estão, né, relacionados. E a direção espiritual mais voltado. Por isso que, assim, conversa muito, assim como a nutrição vai ter momentos que é preciso, porque envolve a alimentação envolve ser humano, enfim. Mas eu espero ter ficado claro, assim, talvez é pessoa, mas existe uma parte mais mental, psíquica, existe uma parte espiritual, que conversam. Por isso que em alguns momentos você precisa dos dois. Né? Sim, tem que conversar. Então acho que tem casos que vai ser mais assim, né? O psicólogo pode contribuir de forma melhor e em determinados aspectos a direção espiritual pode. A gente não pode esquecer que nós somos corpo e alma, né? O ser humano é corpo e alma, então... Mas essas coisas não são separadas, né? Divididas, elas funcionam juntas, né? Então, pra gente ficar bem, o meu corpo e minha alma tem que ir junto, né? E um adoecimento também traz um corpo e uma alma adoecidos, né? Tem um curso do Padre Paulo Ricardo, ó, fazendo até propaganda já também. Terapia das doenças espirituais, não sei se já ouviram falar. Ele vai falando dos pecados capitais, né? E justamente das virtudes, como um meio de ir tratando, né? Por que isso? Porque quando eu tô com algum sofrimento, aquilo ali pode ter tem um impacto na minha alma, né? E cuidar da minha alma, então, também vai me ajudar. Sim. Né? Você tá depressivo, aí tu vai lá, fazer uma ação de graças na missa. Cara, deve ser uma coisa assim, né? Perfeito. Então, não tem como. Então, o seu corpo te atrapalha a você viver bem o espiritual, né? Sim. E o contrário também. Tu entra num negócio espiritual ali, de, sei lá, ficar murmurando e tal, e isso vai fazendo teu corpo ficar doente, né? Então, eu acho que é realmente essa... Você vê de mão dupla. Eu até queria perguntar coisas mais específicas, mas eu fiquei até com um pouco de medo, assim, porque eu acho que não é assim, é individualizado, né? Tipo, uma pessoa ansiosa, porque você falou que tem o protocolo do TCC, né? Um protocolo, assim, pelo que eu entendi. E realmente, os passos... você pega uma pessoa ansiosa, mas eu acredito que isso é muito... da situação, porque cada pessoa tem ansiedade com uma coisa. Tem pessoa que é, sei lá, ansiedade quando chega no trabalho, outro que é ansiedade quando chega em casa. E aí, essas situações... Então, não sei se existe uma coisa tão geral assim, né? Nem se pode, entendeu? Então, eu até fiquei meio de perguntar nesse... Como assim? Porque, por exemplo, você falou que a TCC ela tem um protocolo, né? Sim. Então, assim, a pessoa ansiosa... Não sei como é que é, mas... Mas é mais específico. Entendeu? Você entende, né? Assim, um protocolo para ansiedade. Até que existem algumas técnicas, a respiração. É uma técnica diafragmática, né? É uma técnica que ajuda
ansiedade de um modo geral. Mas, por exemplo, dentro da ansiedade, ansiedade generalizada, pânico, fobia, Isso, entende? Aí para cada um entra uma coisa mais específica. Pois é, isso que porque eu pensei assim, será que tem uma coisa talvez mais prática, né, pra gente falar? Mas aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, existem ansiedades de milhares de jeitos, eu acho que o mais assim, prático seria assim, né, pra quem tá nos escutando, se a pessoa percebe que tem algum sofrimento, que tá com dificuldade de lidar, é procurar uma terapia, sabe? Sim, assim, certeza. e se é católico, se puder ser um psicólogo católico e ter uma direção espiritual junto, esse seria o ideal, né? Porque assim, uma terapia vista dessa forma, ela é um meio concreto de amadurecimento, né? E o amadurecimento leva a uma felicidade, né? E a uma santidade, então... Sim. E só que o Dani comentou, mas quando você fala assim, uma crise de ansiedade, é possível uma pessoa ter uma crise de ansiedade sem ela ter uma ansiedade, sei lá, patológica, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que não tá num momento igual, né, você falou que toda coisa do seu pai e tal, mas você não tinha diagnosticado, nem só diagnosticar, porque diagnosticar é só alguém falar que você tem, mas assim, de fato, você não era uma pessoa ansiosa. Eu nem sei como é que usa esses termos, né? Entendeu? Tipo, é meio, né, tanto jeito que você nem sabe o diagnóstico em si, ele tem um período, né? Costuma ser assim, 6 meses. Aí você tem alguns comportamentos que você avalia. Você avalia sobre essa questão social, às vezes o impacto que está causando, o sofrimento em você, enfim. Existem critérios. Mas alguém, por exemplo, pode acontecer uma crise dessa, muito isoladamente, tipo, muito isoladamente mesmo, assim. Por uma coisa muito aguda, sabe? Tipo, mesmo com toda essa situação, você não era uma pessoa que naquele período estava ansiosa, mas e foi naquele isso, dia ponto. aconteceu. Talvez, eu acho que muita coisa assim, porque ali, naquele período... eu também, como eu vi ao redor muitas pessoas sendo atingidas por aquele momento, eu de certa forma, eu achava que eu não podia ser atingido, entendeu? Eu falei assim, não, nesse momento não dá. Então, talvez o meu próprio corpo, ele acabou trazendo isso à tona, assim, no sentido de que, cara, você não tá bem. E aí veio à tona, entendeu? Sim. Então, mas foi uma coisa específica mesmo, assim, não foi depois... Não, foi específico. Eu acho que é importante a gente também saber viver aquilo que a gente tá vivendo e não simplesmente querer esquecer, porque na verdade nem era a minha ideia, assim, eu não tava assim, não, eu vou ser forte porque eu preciso. Não, aconteceu. Foi assim, caramba, tá desmoronando aqui, algumas coisas precisam ser, né, conduzidas, vamos lá, mas o corpo sentiu, né? A gente tá falando uma pessoa como um todo, né? Assim, o corpo acusou de alguma forma, mas foi uma coisa muito pontual. Sim. E ok. Tem uma coisa muito interessante também que lá na pós-TCC foi comentado sobre vulnerabilidade e estressor. Então tem até um gráficozinho que mostra. Então assim, pessoas que são mais vulneráveis, talvez elas precisem de um estressor muito menor para serem impactadas. Pessoas que que não são tão vulneráveis, não têm uma vulnerabilidade tão elevada, não sei, acentuada, talvez ela precise de um estressor muito alto para poder ser impactada. Estou tentando trazer um termo para não ficar tão... estressor pode ser um monte de coisa. Pode ser uma situação, pode ser um temperamento. Para alguma situação pode ser um estressor. Não, uma pessoa, por exemplo, que é melancólica, ela tem, né, o temperamento a gente... existe. Existe. Pelo amor de Deus. Mas o problema que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas associam temperamento de uma forma determinista, né? Como se assim, a pessoa melancólica, ela é triste, né? Não, a pessoa melancólica, ela tem uma tendência a uma tristeza. Isso, ela é mais vulnerável, isso que o Daniel falou, né? Então, assim, existe uma série de coisas que podem fazer com que a pessoa caia naquilo, né? Uma circunstância, um temperamento... Facilitem, na verdade. Uma circunstância, um temperamento, uma situação específica de vida, um estado de saúde. Uma pessoa, por exemplo, que não está dormindo bem, né? Você comentou e acho muito importante. Não está dormindo bem, não está se alimentando bem, ela está muito mais vulnerável a ser atingida pelas coisas que estão acontecendo, né? E aí precisa avaliar, né? Perfeito. É o que está acontecendo, é um diagnóstico, é uma doença, é uma coisa de personalidade, que também existe essa separação. O que é transtorno no sentido assim de uma doença que a pessoa está tendo, o que é uma questão do jeito dela, né? De ser. Existem também transtornos de personalidade. E se você falar da crise de ansiedade, tem gente que às vezes teve isso, por exemplo, que você teve, né? E aí corre para um cardiologista,
mas não percebe. Muito comum. A Muito pessoa comum, chega num né? pronto-socorro, Aham. achando que tá tendo um infarto, e aí, na verdade, uma ela tá crise de tendo uma ansiedade. crise de ansiedade. Ainda bem que hoje eu acho assim que se diagnostica mais, né? Já se sabe mais sobre isso. Antigamente, na época dos nossos pais, pô, Não crise de sabia. ansiedade, pelo amor de Deus, pô. Frescura. Frescura. Né? Isso aí traz do temperamento é muito interessante também, porque quando você vai... E olha que eu não sou estudioso de temperamento. Eu não sei nem, inclusive, se a Jaque estudou isso em curso. Porque tem gente que acha que por eu ter feito psicologia, eu estudei temperamento. E eu não vi nada na graduação. Uma matériazinha, não, gente? Nada. Eu vi isso só depois. E um dos cursos que eu fiz sobre temperamento... E olha que acho que foi até dos 8, né? Não foi nem do 4, dos 4, do que eu... Isso que eu vou falar, né? Não, quando o padre falou sobre esse temperamento, nesse curso, né, dos temperamentos, no caso dos 8, ele falou assim, inclusive um erro muito comum das pessoas é achar que temperamento é só para identificar defeito. Uhum. Porque no temperamento a gente também identifica potencialidades. Sim. E a gente pode trabalhar essas potencialidades. É como a gente identificar os talentos que Deus nos confiou. Sim. E que se a gente não potencializá-los, apenas enterrá-lo, o evangelho é muito claro, né? Então o temperamento também serve para isso. Então, e aí, na terapia, acho que isso ilustra um pouco assim, o que... em direção espiritual e até aquilo que a gente pode também trabalhar em terapia. A gente identificar coisas negativas, que a gente pode melhorar e deve melhorar, e identificar aquilo que a gente pode potencializar também. Eu acho que já em TCC, como tenho só essa pós em TCC, eu sinto essa dificuldade, essa limitação na minha abordagem, na minha atuação nesse sentido. Tudo bem, se você me traz uma dificuldade, uma meta, a gente trabalha em cima disso, tá ok. Se você quer ir para além disso, aí eu já acho, por exemplo, que a logoterapia podia ajudar bem mais. Tipo, tu resolve o problema, mas agora que o problema tá resolvido, como é que eu supero isso? Digamos que assim, não, beleza, Daniel, agora nisso aqui eu já tô bem. A minha dificuldade, a meta que eu cheguei aqui, a gente já tá ok. Vamos olhar nas áreas da vida. Tem algum outro aspecto que você acha que... Cara, não, mas eu acho que eu podia, por exemplo, crescer mais em virtudes. Aí eu já acho que a minha atuação nesse sentido, eu já não consigo alcançar. Mas até assim, como você atende mais criança... Não, eu tô falando nisso, isso né? mais no sentido de caso de adulto, ou até adolescente, assim, que eu atendo. As outras... Até porque é complicado. Criança, coitada, ele é colocado lá. Não, nem tem vezes, como. Né? E o adolescente é muito problemático, então você até chegar nesse ponto... Por isso que eu fui pro adulto. Isso do sentido da vida é algo que eu vejo muito, assim. Alguns casos em que eu olhei, eu falei assim, poxa, talvez se tivesse essa dimensão espiritual e tudo mais, acho que seria um pouco mais fácil para você nesse momento. Mas, como não é, assim, né? Mas eu falei isso para ele, né? Assim, eu também encontro poxa, ia te ajudar muito. Como você falou, essa arma, assim, acho que isso te ajuda muito. Porque senão, de fato, fica aquela coisa muito da busca do prazer. E aí... Poxa, não vai nisso, vai naquilo e tudo mais. E identifica, eu tenho um caso também que já está espaçando, graças a Deus, melhorou bem, mais, né? assim. Ele melhorou bem, mas vira e mexe hoje em dia as coisas que tem trazido é isso. E aí você vê claramente falta de sentido na vida mesmo. Sentido, assim, de Deus mesmo. Sim. Que se tivesse, talvez poderia ajudar em outros aspectos. E isso é legal porque uma boa direção espiritual, ela também não vai trabalhar só os vícios e os problemas e pecados, né? Do dirigido. Ela vai justamente como é que essa pessoa pode ser mais santa, que virtudes a gente pode trabalhar, né? Como não faz, né, como Dani? se crescer, porque não é isso, né? O santo não é aquele que fica só ali só trata e pronto, né? Tem uma dimensão a mais. A terapia é pra ter isso também. É o ideal, né? De uma terapia. Bom saber que é o que a gente entra lá, que não é só doido que faz terapia, né? Porque Exato. Tem essa outra Não, potencialidade. Sabe, eu sou da linha, também. não é porque eu sou psicóloga, não, mas sou da linha de achar que todo mundo deveria fazer. Porque ajuda, Sim, né? Não sim. é só... Ela ajuda pra tratar, mas ela ajuda pra prevenir. Né? Ela ajuda a potencializar essa questão dos talentos, dons, melhorar. Já que você falando, teve uma época... Eu fui com o Padre Aderson, né? Que eu faço direção com ele. E aí teve uma época... Depois ele identificou um problema, assim... Que até foi do meu passado. A gente trabalhou, beleza. E aí chegou uma hora que ele virou pra mim e falou... Beleza, você tem um problema. A gente viu que tá muito ligado ao seu passado, tal. Mas vamos fazer o seguinte... Enquanto a gente ficar olhando só pra isso... Vai ser muito difícil você sair daí. Porque você tá olhando só pra isso. Então a gente vai tentar... Vai ficar aqui, vamos não deixar piorar, né? Mas vamos focar em melhorar as outras áreas da sua vida. Isso. Entendeu? E foi uma coisa assim que
pra minha vida espiritual e a minha vida como um todo, né? Tipo, cara, ajudou muito. Que aí, ó, não, beleza, você tem uma... Que é até o que o Dani tá falando, você tem uma virtude daqui, vamos potencializar. Você tá subutilizando isso daí que Deus te deu, enfim, vamos colocar a serviço de Deus. E foi uma coisa que ajudou muito mesmo, né? Sim. Mas isso é uma estratégia, por exemplo, psicológica. Não, Você total. troca ali, né, o desfoca o pensamento, enfim, vamos... Ó, não é pra vocês irem lotar a agenda do Padre Aderson, não. Senão, Não, mas é um bom diretor. E, inclusive, tem uma pessoa também que eu atendo que, assim, ele várias vezes ele me traziam coisas de como ele conseguiu vivenciar ali a situação, e o que eu tinha que fazer como terapeuta era mais nomear. Assim, ó, tá vendo isso aí? Você fez tal coisa. Ah, legal. Isso é uma técnica, cara. Ó, tá vendo isso aí que você fez? E a gente chama disso, disso, disso. Porque deixa de ser uma coisa... não só de repente eu fiz, e aí você começa a dar nome, assim, como bíblico, né? Você começa a dar nome mesmo, assim, não é uma coisa que é simplesmente repente. E aí você pode ir utilizando em outros momentos aquela mesma técnica, por exemplo. Com certeza. Gente, muito obrigado pelo episódio de hoje. Tenho certeza que ajudou muito, vai ajudar muitas pessoas que podem escutar e perceber que, cara, é isso, assim, às vezes a gente não quer esperar a crise de ansiedade, a gente não quer esperar... você perguntou, eu nunca tive crise de ansiedade, mas eu já tive um episódio de... Fisicamente, eu senti meu corpo pesado pra sair da cama depois que aconteceu essa... E aí sempre falavam, e eu tinha um pouco esse negocinho com depressão de... velho, pô, não é bem assim. Até eu senti por alguns dias seguidos, depois que a Monique perdeu o bebê, essa coisa assim de tipo, cara, eu não quero sair da cama, pra que eu vou fazer isso? E não fui em psicólogo, tá? Assim, tô bem falando minha experiência pro alto, não cheguei aí, não falei com ninguém, mas... que eu acredito, estou falando assim, que foi realmente esse experimento, né? E depois disso eu comecei a olhar, quando as pessoas falavam que eu estava com depressão, eu olhar um pouco diferente, de ter até uma empatia, né? De você falar, tipo, cara, tá, ok, talvez eu entenda um pouco o que você está falando, porque realmente tem dias assim que você... E é uma coisa que você sente que é diferente, não é só uma tristeza, não é só uma preguiça, tipo, tem esses dias, né? E ajuda na adolescência eu acho que eu tive momentos assim também, e aí de fato a espiritualidade era uma coisa que davam, porque eu, por exemplo, escola não era algo agradável pra mim, entendeu? Então essa rotina assim, acorda cedo, vai pra escola, não sei o quê, esse mais mesmo, eu já tive momentos, períodos assim que eu ficava às vezes um pouco triste, um pouco menos motivado de certa forma assim. Mas, sem dúvida, essa espiritualidade, você ter um sentido para a tua vida, contribuía. Com certeza. Não, calma aí. Também não é só isso. Porque, enfim, eu acho que é muito pouco, né? Sem Deus, assim. Não. Essa vida que nada faz sentido. Foi o início do episódio, foi assim, e o final vai ser, cara, sem Deus, por isso que as coisas têm que estar conjugadas, né? Também, pegar o melhor psicólogo do mundo e tu não for atrás de Deus, né? Sinto muito aí, vai. Mas, Jaque... Você quer deixar algum recado final, uma indicação de livro? Sim. O que você traz para os nossos ouvintes aí? Tem esse que eu falei, né, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Você acha que ele é para qualquer um, assim, não é qualquer só para pessoa. psicólogos mesmo? Ele é um livro bem, bem importante, assim. Ele é uma biografia. Então, e o Viktor Frankl foi uma personalidade muito madura, né? Foi um cara assim que conseguiu transpor ali a dificuldade e crescer com aquilo, né? A gente ter uma personalidade madura, né, em vista, nos amadurece. É uma coisa importante. Então, para nós que somos, né, católicos, tá aí a importância também da gente ter uma intimidade com Cristo, né? Saber da história dele, a leitura do Evangelho, porque ele é uma imagem, né? É um lugar que a gente quer chegar. Funciona aí como um exemplo. E na terapia eu uso bastante isso, sabe? Com os pacientes, assim, de algumas personalidades como modelo, né? Para ajudar a pessoa a amadurecer. Então, já serve só de ser assim, a história de uma personalidade madura, né? Já serviria muita leitura. Mas como fala ali de sentido, de depressão, né? Realmente ajuda bastante. E tem um livro... É Viktor Frankl, o nome é? Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Isso, o livro. Um psicólogo no campo de concentração, né? Tem um subtítulozinho. E tem um outro livro que eu indico também bastante para os pacientes. Esse está um pouco mais difícil de achar, mas
né? Se jogar na internet, acha aí para comprar. Que é Não Temais, Não Vos Preocupeis, do Rafael Llano Cifuentes. Nesse livro, ele vai falar bastante sobre a ansiedade, né? E como trabalhar ela usando aí o recurso espiritual, né? Tem um trechinho dele, e aí já encerro aí a minha fala, que ele vai falando isso, né? De que a filiação divina é um grande recurso para o tratamento da saúde mental, né? Se eu me entendo como filho de Deus, né? Que tem um Deus que me ama, que é meu pai, que está cuidando de mim, que está pendente a mim em todo momento, eu me sinto amparado, né? Eu sinto que assim, a minha existência está sendo sustentada por alguém que não erra, né? Que é o próprio Deus. Então, isso aí nos dá uma segurança, né? Uma segurança que nos previne, digamos assim, de uma ansiedade, nos previne de uma depressão, né? E aí ele traz, olha só esse trecho que é curtinho: que confiança, que descanso e que otimismo vos dará, no meio das dificuldades, sentir-vos filhos de um pai que tudo sabe e que tudo pode. Na verdade, essa é uma frase de São José Maria, né? Mas que o Dom Rafael cita, né? No livro. Perfeito. Que é essa ideia, né? Que confiança, que descanso, que otimismo, né? Quantas pessoas não procuram a terapia justamente porque lhes falta esse otimismo, né? No meio das dificuldades. Sentir-vos filhos de um pai que tudo sabe e que tudo pode, né? Então, eu acho que para quem é católico, a leitura desse livro pode ajudar muito também. Perfeito. Acho que fica aí a mensagem, né? De que uma terapia para católicos também, né? E que pode ajudar não só no ponto de vista de tratamento, mas de uma prevenção, de um amadurecimento, né? De uma busca pela santidade, mas com um bom psicólogo, né? E junto com um bom diretor também. E já que se alguém quiser te procurar para consulta, como é que faz? Onde que te acha? Eu tenho uma secretária, mas aí, não sei, depois eu te passo o contato. Tá. Né? Você tem um Instagram? Tenho Instagram. É Psi Jaque Andrada. Psi.jaqueandrada. Psi.jaqueandrada. Isso, pode procurar lá. Então, aí lá tem o número da secretária, que consegue entrar em contato. Tem, então ou pode perfeito. mandar um direct. Então, se alguém precisar, tá lá. Dani não tá atendendo online adulto, tá? Você também pode procurar o Daniel, se quiser. Não, Tá, atualmente não. Pô, velho. Não, trouxe aqui. Eu tô no momento, coitado, minha chefe todo dia pede pra eu abrir a agenda, mas eu tô no momento também de, já os que tem, ficar com o Bernardo. Tá Deus certo. tem me dado essa graça também. Então a minha agenda é do Bernardo, né? Os outros horários. Tá Pô, melhor que atender doido, né? Pô, doido não, pô. Não, mas beleza, Dani. Então, a Jaque, procurem a Jaque caso você ache que precise, né? Dá uma olhadinha lá, tá? Dani, muito obrigado pelo episódio de hoje. Obrigado. Posso só encerrar a minha última fala aqui? Aí eu fecho. Por favor, velho. João 10:10. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que as tenham em abundância. Acho que é isso. Não, a gente não se contentar, sabe, assim, com pouco, assim, mas Deus nos quer bem mesmo. Deus tem muito para nós. Então, se a gente identifica, enfim, nas nossas áreas alguma coisa que a gente pode melhorar, ou que a gente não esteja bem, procura ajuda mesmo. Procura alguém que possa contribuir com isso para que a gente possa ter esta vida e vida em abundância. E a gente ter nesse sentido, a vida é muito boa, cara. Sim. Tem muita coisa boa para desfrutar, que às vezes se a gente não consegue viver bem isso, né, a partir desse olhar também da fé, a gente de certa forma também deixa de viver coisas que o próprio Deus preparou para nós. Então, tenhamos vida e vida em abundância. E a gente passou o Natal agora, né? Então, eu acho que é um tempo que a gente vê muito isso, né? O próprio Deus nascendo. E tem agora vai virar tradição lá em casa, que a gente assistir, já trazendo a recomendação, que é aquele It's a Wonderful Life, né? Felicidade não se compra. Você falava nisso aí que... você vê assim, cara, a vida é boa, sabe? E tem uma santa, eu nunca lembro qual que é essa santa, que Nossa Senhora apareceu pra ela e fala assim... talvez vocês lembrem com a frase, né? Fala assim, olha... você vai ter muito mais alegrias no céu, né? Você sofre aqui, mas tem muita alegria no céu. E aí ela responde assim, ela fala, cara, eu já sou tão feliz aqui que eu nem consigo imaginar como é que é o céu. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em mente, assim, que nós somos feitos para ser felizes aqui também, sabe? Não é que a gente quer tornar a terra o céu, mas Deus nos colocou aqui
também para sermos felizes aqui e tornarmos os outros felizes, né? A vida não tem que ser um peso, a vida não tem que ser uma coisa triste, sabe? É justamente encontrar esse sentido, né? Achar esse sentido na vida. Então, eu acho esse filme maravilhoso, assim, desde depois que eu vi a primeira vez, eu falei, cara, todo Natal, pelo menos agora, a gente vai assistir uma vez, que é um filme... Aí a Monique, não, vai preto e branco, eu falei, tô nem aí, vamos assistir, velho, porque, cara, é muito bom. Tem uma frase de São José Maria que ele diz que a felicidade no céu é pros que souberam ser felizes na terra. Né? Isso. Então, assim, e essa felicidade plena, de fato, só tem no céu, mas ela começa aqui, com certeza. Isso aí é uma... Tem, às vezes, até católicos que acham que não, aqui é lugar de sofrimento pro que vai vir. Isso. Não, a vida em abundância começa aqui, a vida é boa, Deus quer que a gente seja feliz, né? Já aqui pra gente ser feliz no céu também. Esse é o transbordamento da alegria do evangelho, né? Então, Giga, muito obrigado. Considere se tornar um colaborador do Campus Fidei, né? Espalhe por aí que você escuta Campus Fidei, manda esse episódio pra alguém, outro episódio que você gosta, dá uma olhadinha aí, beleza? Jaque, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.